Olá pessoal, para este vídeo de hoje eu estarei mostrando como fazer os cálculos para mudar um ventilador de 127 volts e usar ele em 220 volts, usando apenas o capacitor em série. Eu já fiz alguns vídeos aí mudando 127 para 220 usando apenas o DIMM, né? Mas o DIMM, além de ser mais caro, ele faz aquele barulho de 60 Hz, aquele roncado em baixa rotação. Aqui, além de ser mais simples, é mais barato, vai utilizar apenas o capacitor em série. Então vai ser desta maneira, vai ter apenas que encontrar o fio comum e abrir aqui e colocar o capacitor. Aqui é o 220 que vem da tomada. Aí esse aqui é o fio comum que vai direto para o ventilador. O outro fio que vem da tomada, vem para a chave de velocidade. E a outra parte, 220, que é o comum, vai abrir aqui e colocar em série o capacitor. Este aqui é um ventilador Philco, porém pode ser feito em qualquer ventilador. Eu deixei até já aberto aqui a chave para agilizar mais, ficar mais rápido o vídeo, né? A primeira coisa a fazer é descobrir qual a corrente do ventilador. Para quem tiver um alicate amperímetro para medir, vocês medem a corrente aqui na série ou lá na entrada da rede. Mas eu vou fazer das duas maneiras. Para quem não tem o alicate, vocês têm que vir aqui na placa do motor. E olhar se está marcando a corrente. Esse não está marcando a corrente, mas está marcando 155 watts. Então é 127 volts, 155 watts. Por aqui dá para fazer o cálculo mais ou menos da corrente. Então, para fazer o cálculo por aqui, você vai pegar 155 watts e dividir por 127 volts, que no ventilador vai precisar de passar apenas 127 volts, até 130, 132 por aí. De 110 acima já funciona bem, porém o ventilador ele é projetado para 127 volts. Então ele pode variar de 115 a 130 e vai funcionar bem, essa tensão que sai lá. Como é 220 volts, vai ter que usar o capacitor para derrubar quase a metade para deixar passar apenas 127 volts. Por aqui vamos calcular a corrente, quando ele não marca a corrente. Se ele marcar, melhor ainda. Precisamos da corrente para encontrar a resistência do ventilador. Então vai pegar 155 watts, divide por 127 volts. Deu uma corrente de 1,22 amperes. Porém, essa corrente nunca é real. Essa corrente seria real se estivesse com resistência, trabalhando com resistência, mas estamos trabalhando com motores. Aí aqui você pode diminuir 30%, ou então calcular pelo rendimento, multiplicar por 0,70, 0,80. Eu vou multiplicar isso aqui, 1,22 vezes 0,7. Vai dar mais ou menos a corrente desejada. Aqui deu uma corrente de 85 centésimos de amperes, dessa maneira. A mesma coisa se diminuir 30%. Então essa vai ser mais ou menos a corrente real, porque aqui 155 watts é uma corrente como se fosse a potência total do ventilador que ele poderia oferecer, mas nunca vai dar isso aqui. Então diminui 30%, aí vai dar esta corrente. Aí por aqui vai calcular o valor do capacitor. Então nós já temos a corrente de 0,85. Eu vou até ligar o ventilador e vou medir e fazer pela corrente real dele.
Então deu 0,85, vou marcar aqui 0,85 amperes. 85 centésimos de amperes, né? Eu vou ligar ele em 127 volts, que eu tenho aqui 127, só para medir a corrente. De amperes. Pode ver que deu quase aquela lá do cálculo. Então deu 82 centésimos de amperes. Eu vou usar este cálculo. Eu vou dividir 127 por 82 centésimos de amperes. Vai dar a resistência. Cento e 127 divide por 0,82 igual. Deu uma resistência de 154 ohms. ohms. Essa é a resistência do motor. Agora vamos encontrar o valor do capacitor em microfarads. É bem simples de fazer essa conta, né? Isso aqui é uma constante, 2654 é uma constante. É da reatância capacitiva. Ela equivale a 1 microfarad. Mas só basta se preocupar com isso aqui. Isso aqui é uma constante para qualquer cálculo de ventilador. Para usar o capacitor, vocês vão usar essa aqui, 2652. Agora eu vou dividir 2652 por 154 ohms. Vinte e seis e 52 dividir para 154 ohms. Divide 154 igual. Deu um capacitor de 17 microfarads. Pode usar até um capacitor de 20 microfarads, se não tiver o 17 ou 18, mas aqui deu um capacitor, vou colocar um capacitor de 18 microfarads. Então, o cálculo já está feito. O capacitor que eu tenho aqui para testar é um de 20 microfarads. Eu vou fazer o teste com ele. Então, se vocês tiverem de 18, 20, no caso desse cálculo aqui, vocês vão testando o valor um pouco acima, um pouco abaixo e vai medir e ver a rotação do motor se está bom. Então, aqui, como eu já falei, esse aqui é o fio comum, ele vem direto da tomada. Então ele vem direto da tomada, aí ele entra aqui e sobe lá para o ventilador. O outro fio que vem da tomada, ele vai pegar e entrar aqui na chave, né? Então ele entra na chave, depois da chave é que ele sobe para as velocidades. Aqui nesse comum é onde vai ser ligado o capacitor. Então, como eu tenho o de 20 microfarads, eu vou testar o de 20. No cálculo lá deu um de 17 e pouco, que pode arredondar para 18, mas eu vou colocar o de 20.
vou ligar ele e vou medir a tensão para ver quanto está dando. Então aqui a tensão que está chegando, eu vou medir para vocês verem que é 220, 215, 214, eu nem sei quanto está aqui. 210 volts. Agora eu vou ligar o ventilador, ele já está com o capacitor aqui em série. Está passando 133 volts com o capacitor de 20. Vocês podem ver que o cálculo dá certinho. Teria que ser um capacitor de 17 ou 18 microfarads, que aí ia derrubar mais a tensão. Está dando 130 e pouco volts. Dá para usar assim mesmo. Agora eu vou medir a corrente. R$ 0,85 de amperes. Então, 85 centésimos de amperes, pode ver que a corrente está praticamente a mesma quando se ligasse ele diretamente em 127 volts sem o capacitor. Então, como eu falei, aqui dá para usar esse capacitor de 20, porém se eu encontrar o de 17 ou 18, seria melhor. Ele fica variando a velocidade normal, na velocidade não muda nada. Ele fica carregado porque na hora que desliga a chave, é aberto o circuito, então ele não descarrega. Se for mexer nele assim, tem que ter cuidado para não tomar choque. Para poder encontrar um local para colocar o capacitor, nesse aqui tem espaço suficiente em qualquer lugar. Tem aqui, tá? Eu posso adaptar ele aqui dentro, ó, cabe. É uma vaga bem grande. Se por acaso não tiver espaço aqui nem aqui, vocês podem adaptar ele aqui também no fundo, ó, também dá. É só puxar a ponta dos dois fios lá e adaptar ele aqui embaixo. Eu não vou fazer isso porque foi só para mostrar como ligar o capacitor, calcular, né? Mas se eu fosse mudar ele para 220 volts, eu ia deixar esse capacitor fixo. No meu caso seria melhor aqui, ó. Aí prende ele com cola quente, ou uma braçadeira de nylon. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado aqueles que querem ter um ventilador 127 volts e querem ligar em 220. Dá para usar apenas um capacitor, fica bem barato. Aproveita o motor que é 127 volts e utiliza ele em 220 volts. Só basta fazer esse cálculo que são bem simples. Depois eu vou deixar aí a tabela do cálculo para fazer.
Pessoal, aqui eu estou mostrando mais bem explicado os cálculos a serem feitos para mudar o ventilador de 127 para 220 volts. Para quem não sabe a corrente, vocês vão olhar na placa do ventilador a potência em watts. Vai dividir a potência em watts por 127 volts, que essa é a tensão que precisa chegar no motor do ventilador. Então, divide a potência em watts por 127 volts, vai encontrar a corrente máxima em amperes. Vai diminuir 30% desta corrente, vai encontrar a corrente real do ventilador. Vai ser mais ou menos a corrente do ventilador quando se mede com o alicate amperímetro. Depois vai pegar 127 volts e dividir por esta corrente em amperes. Vai encontrar a resistência em ohms. Divide a constante 26,52 por essa resistência em ohms e encontra o valor do capacitor. É bem simples de fazer este cálculo.